adoramos, Pai, te engrandecemos, Pai, te glorificamos, Pai. Oh Deus, louvado e bendito seja teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero dar uma salva de palmas? Pai Senhor, pode ser sentado. Amém. Esse último louvor é para quebrar qualquer pregador. Aleluia. Pai Senhor a todos. Amém. Alguns aqui não pude falar no curso da virada, né? Então eu queria desejar um feliz 2019, um ano abençoado, próspero, cheio da presença de Deus, que a gente possa viver a fé, né? O ano da fé, que a gente possa viver nessa fé durante todo o ano, em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra bastante profunda. A gente teve a oportunidade de passar uns dias fora e durante esses dias eu busquei muito ao Senhor e pude realmente receber uma mensagem que acredito que vai falar muito aos nossos corações, como já falou ao meu. É um 2019, né? A gente está no início do ano, claro, sempre quando se renova o ano, se renova as perspectivas, as expectativas, os sonhos, né? Os planos, né? As nossas esperanças. E que eu possa, através do Espírito Santo, possa levar a vocês uma mensagem que possa realmente edificar para que a gente possa caminhar nesse ano na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir a Deus que abrisse a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a mensagem que Deus colocou no meu coração trata daquilo que a gente tem pedido, daquilo que a gente tem suplicado a Deus, e a consequente paz que a gente pode obter a partir desses pedidos. Essa carta foi escrita por Paulo, um homem que a gente sabe que foi referência em Deus durante o primeiro século. Ele escreveu essa carta em Roma, na última das suas prisões, né? Já mais velho, já sentenciado de morte para ser decapitado, mas mesmo assim, mesmo com toda essa falta de perspectiva na terra, né? Porque a gente sabe que Paulo, uma pessoa que viveu e sempre se pautou a sua vida sobre uma frase, que é a frase que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então na terra ele já não tinha mais perspectiva, ele estava sentenciado para ser morto. Mas ele, mesmo assim, encontra energia do Espírito Santo para escrever uma carta que alegra, que anima, que edifica, que fortalece o povo de Filipos. Essa carta contém alguns dos mais marcantes versículos do Novo Testamento. Obrigado, pastor. Inclusive sendo referência para diversos louvores aí que estão em alta, né? Inclusive a ministração do Fernandinho no louvor Galileu, que ele fala do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pelo que subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus,
mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura humana, sendo reconhecido em figura de homem, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Além disso, tem um outro versículo que é muito usado, né, tatuado, que é usado na frente de casas, que as pessoas, tanto na igreja quanto no mundo, gostam de professar, o famoso tudo posso naquele que me fortalece, versículo 13 do capítulo 4. Porém, a gente não vai falar sobre toda a carta, a gente vai se ater na compreensão dessa paz que excede todo entendimento, que é relatada no versículo 7 do capítulo 4. Interessante que esse versículo 7, se a gente for ver, ele começa com uma conjunção, no português diz conjunção coordenativa aditiva, que é a letra E, né? Isso quer dizer o quê? Que essa letra ela complementa um texto com o outro, dando um sentido de causa e efeito aos versículos anteriores. Então, nos versículos 4 a 6, nós vemos uma série de conselhos, uma série de ordenanças, recomendações, que o Espírito Santo usou Paulo para escrever, para que obtivéssemos essa paz que excede todo entendimento, relatada no versículo 7. Então, a gente começa a compreender que com Deus tudo há regra, né? Deus é um Deus de ordem e decência. E existe uma regra muito clara para que a gente possa obter essa paz. O mundo, ele pode viver em paz, mas o mundo ele não pode ter a paz de Deus. E a gente vai ver que existe uma diferença entre essa paz e a paz que o mundo pode viver. Essa paz, ela é uma paz que, como diz, excede a compreensão humana. E tudo que excede a compreensão humana está na dimensão de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, a primeira regra para que a gente possa obter essa paz é simplesmente fazer parte da igreja do Senhor Jesus, né? Porque a carta foi escrita à igreja de Filipos. Então, essa é a primeira regra básica para que a gente possa estar nessa paz, ter essa condição de ter essa paz, que é estar na presença de Deus. Em segundo lugar, obedecer às orientações que são relatadas nos versículos anteriores. Vamos à primeira. Diz assim, no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esse versículo contém uma afirmação que é reafirmada, né? Muito interessante. Ele diz que a alegria está sob o nosso controle. Por que isso? A alegria, ela é um estado de contentamento manifesto pelas expressões corporais. Diferente, por exemplo, da felicidade. A felicidade é um estado de satisfação da nossa alma. E na nossa alma só quem toca é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, no versículo 12 do capítulo 33 de Salmos, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então há uma perspectiva que a gente tem que cumprir para que seja feliz, verdadeiramente feliz. Ter essa verdadeira felicidade vinda de Deus, que é ter Deus como Senhor, como está escrito no Salmo. Porém, a alegria, ela é uma tomada de decisão. Estar alegre é estar em obediência à palavra de Deus. A alegria faz parte de um grupo de situações que Deus deu ao homem através do livre-arbítrio. A gente vai se aprofundar, a gente vai ver sobre isso, mas eu gostaria que vocês ficassem com essa frase: estar alegre é estar em obediência à palavra de Deus. Amém. Vamos lá em Neemias capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8 conta a história de um culto, né? Como nós estamos aqui, conta a história de um culto. Um culto que é dado ao final da reconstrução dos muros. Esdras veio, veio anteriormente de Neemias e reconstruiu o templo. Deus levantou Neemias para ser um líder da construção dos muros, da reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram derrubados quando o povo foi levado cativo.
E aí o povo estava voltando aos poucos para a sua terra. E aí no capítulo 8 de Neemias, há um culto no templo. Esse culto, ele é marcado pela leitura da palavra. E aí, através dessa leitura, o povo começa a se quebrantar e a se entristecer. Por quê? Porque a leitura da lei nos ensina o pecado. E o povo começou a se lembrar dos erros que cometeu e das consequências que foram ocasionadas para si a partir dos pecados cometidos. Mas é interessante que no versículo 10, na parte B, Neemias se levanta e fala: porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui há uma clara explicação, uma clara interpretação de que houve uma tomada de decisão por parte de Neemias, explicando ao povo que a alegria do Senhor é uma tomada de posição em Deus. Não vos entristeçais. Isso não quer dizer que não existam em nossa vida momentos de tristeza, de quebrantamento, de choro. A própria palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso faz parte da nossa vida. Esses sentimentos são inerentes ao ser humano. Quando Paulo escreve alegrai-vos sempre no Senhor, ele está deixando claro que a nossa vida não pode ser uma vida triste. A nossa vida, no seu todo, deve ser uma vida feliz, uma vida alegre. Porque Deus nos chamou para sermos um povo de referência na humanidade. E eu nunca vi um povo de referência como um povo entristecido. Uma pessoa entristecida, ela deixa de ser referência em muitas coisas. Uma pessoa entristecida, inclusive, afasta as pessoas. Uma pessoa alegre, não. As pessoas gostam de estar perto. Amém? Em Abacuque capítulo 3, vamos lá também. Abacuque depois de Naum, antes de Sofonias. Capítulo 3, versículo 17. Amém? Amém. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gados. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Vamos parar aí no parteado do versículo 19. Então esse belíssimo texto, essa belíssima oração, né, que foi a oração de Abacuque, nos dá um segredo para a obtenção dessa alegria cantada pelo apóstolo Paulo. Você pode estar diante das mais diversas situações, circunstâncias, lutas na sua vida. Mas uma coisa você não pode perder: que o teu Deus é o Deus da sua salvação. O teu Deus é a sua fortaleza. Então o que a gente aprende com isso? Que a gente pode estar num abismo, à beira de um abismo. A gente pode ter uma muralha na nossa frente, mas Deus nos garante a sua fortaleza. O que isso quer dizer? Que as circunstâncias daquilo que a gente está vendo não são as circunstâncias que Deus está vendo. Deus olha nos olhos espirituais. A palavra de Deus diz, no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a nossa fortaleza espiritual. E aí, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a entender também que a luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades.
E aí quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a crer sobre isso. E aí a gente começa a professar a nossa fé, a gente começa a colocar em prática a nossa fé. E aí sim, nesse momento, Deus, Ele encerra o abismo e a muralha cai. É nesse momento da prática, da posicionamento, da aplicação da sua fé em Deus, que todas as circunstâncias da sua vida elas são alteradas. As circunstâncias não podem moldar a nossa vida, a nossa alegria de estar na casa do Senhor, de se exultar na presença dEle. Isso é muito interessante porque muitas das vezes a gente se entristece por situações que Deus nos garante a vitória. Mas Deus é tão poderoso, né? A palavra de Deus vai dizer: levanto a minha cabeça para o alto, olho para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que o salmista quis dizer com isso? Você pode olhar para o tamanho do seu problema. Quando você olhar para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho da criação de Deus. Oh, aleluia! Deus criou os céus e a terra. O que é o seu problema perto da criação dos céus e da terra? Glória a Deus. Você pode falar o que é o meu problema perto da criação dos céus e da terra. A ciência ela não consegue explicar porque ela tenta explicar pela evolução. Mas o nosso Deus não é um Deus de evolução, é um Deus de transformação. A gente crê que Deus fez o mundo em 6 dias. A gente crê porque Deus faz as coisas do nada virar tudo. A ciência tenta compreender como é que as coisas evoluíram. Precisava de bilhões de anos para serem construídas, mas não. Deus fez as coisas biologicamente prontas. E é assim que Ele vai fazer na sua vida. A luta que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo, a situação que você está vivendo, Deus vai transformar do nada tudo. Vai te entregar pronto. Porque é assim que Ele fez na sua criação, em nome de Jesus. Amém? A segunda recomendação para obtermos essa paz, que excede todo entendimento, está no comportamento com os nossos semelhantes. Vamos lá voltar em Filipenses 4. Versículo 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, para todos os cristãos, a gente sabe, que, claro, a nossa vida, a maior parte do tempo, está fazendo as coisas, vamos dizer assim, no mundo, né? Fazendo as obrigações que o mundo nos atribui. E a gente sabe que a sociedade, ela espera dos cristãos uma moderação, um comportamento, uma prudência que eles não querem seguir, mas eles gostam de cobrar. Muitas vezes isso acontece até na igreja também. Muitas vezes as pessoas gostam de cobrar atitudes, mas não seguem exatamente aquilo que gostam de cobrar. Mas essa cobrança também vem de Deus. O próprio Jesus disse que a gente é sal da terra e luz do mundo. Então a informação que a gente tem nesse versículo é que esse comportamento esperado pela sociedade deve ser o conhecido também por eles. O mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, no versículo 17 do capítulo 12, diz assim, um versículo que serve de interpretação para esse versículo de Filipenses, que diz: não retribua mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então aqui, esse versículo é muito interessante porque, primeira parte, Deus mostra que Deus mostra através da vida de Paulo, escrevendo aos Romanos, que ele tem a consciência de que fazer o bem para as pessoas que fazem bem é simples. Tanto é que ele nem toca nesse grupo de pessoas. Ele fala: não torneis mal por mal. Então, as pessoas que te fazem mal, que te perseguem, que tramam contra você espiritualmente, você tem a obrigação, uma ordenança de Deus, não tornar mal.
mas entregar a Ele os vossos inimigos. Quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, nós também entregamos os nossos inimigos a Deus. Depois ele vai continuar: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E Deus também tem uma consciência que muitas das vezes é um esforço fazer o bem para algumas pessoas. E é mesmo, porque as pessoas, nós seres humanos, somos realmente seres difíceis. Seres que têm momentos que nem a gente se suporta, né? Às vezes, né? Mas Deus entende com isso que é um esforço que a gente deve fazer em fazer o bem. Mas um mandamento ele deixa claro: não torneis mal. Então, no mínimo, fica de boa. Como minha mãe tem falado ultimamente dezenas de vezes. Em outras traduções, como a NVI, que é a Nova Versão Internacional, a expressão usada em vez de moderação é amabilidade, que torna a recomendação ainda mais profunda, né? Porque o amor nos faz lembrar lá daquele versículo que Jesus diz no capítulo 13, versículo 35 de João, que ele diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor um para com os outros. Então o amor é uma marca que deve nos seguir, uma marca que Deus espera para o seu povo, né? Eu sempre comento, já comentei em alguns cultos jovens, conversando com algumas pessoas, com alguns jovens, principalmente daqui da igreja, que a gente não deve ser um povo diferente, né? A igreja não deve ser um povo diferente. Até porque pessoas diferentes, hoje na nossa sociedade a gente vê um monte, né? Só anda na rua que a gente vê um monte de gente diferente. Mas a gente deve ser, mas Deus nos chama para sermos diferenciados. O que é ser diferenciado? A pessoa que faz a diferença. Então Deus te chamou para ser diferenciado no trato com o outro. Por isso que ele vai falar que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos para o terceiro conselho que está na primeira parte do versículo 6 de Filipenses 4, que é muito interessante também, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Existem diversos tipos de ansiedade, né? Ansiedade profissional, emocional, sentimental, ministerial, espiritual, ansiedade de justiça, né? Que muitas vezes nós clamamos. Mas em todas essas ansiedades tem uma interseção clara que são as áreas da nossa vida. Então, para cada área há uma possibilidade de existir uma ansiedade em um determinado assunto, numa determinada situação. E é muito interessante porque Deus nos chama para participar. Deus deseja, ou Deus gostaria, ou Deus quer que Ele participe de todas as áreas da nossa vida. Deus quer estar conosco em todo o tempo. Muitas vezes a gente, de algumas maneiras, até involuntariamente, afasta o Espírito Santo de Deus em algumas situações da nossa vida. Mas Deus nos chama a vivermos com Ele em todo o tempo. E é interessante porque Ele vai falar: não andeis ansiosos de coisa alguma. É diferente de não andeis ansiosos de algumas coisas. Coisa alguma quer dizer não andeis ansiosos de nada. E quando Ele fala nada, é nada mesmo. Em nenhuma área da sua vida, em nenhuma situação, não ande ansioso. É claro que essa ansiedade que o apóstolo está falando é aquela ansiedade corrosiva, né? Que nos faz mal, que no limite até atenta contra a nossa saúde. Porque a ansiedade é um sentimento, a ansiedade, quando é uma ansiedade boa, ela é um sentimento inerente à vida humana. Mas aqui Deus está deixando bem explícito que a ansiedade que Ele está falando é a ansiedade que turba o nosso coração. Jesus falou no capítulo 14, versículo 1 de João, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, o segredo dessa ansiedade, o segredo de vencer essa ansiedade é confiar em Deus. A fé em Deus é confiança em Deus. A fé ela tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa relação com Deus, a base é a fé. Amém. Se a gente
fizesse uma brincadeira de enxugar cada situação da nossa vida com Deus, no final vai sempre sobrar fé. Porque no final das coisas é para isso que Deus olha no teu coração, se você tem fé. Que as coisas vão acontecer e que Ele é realmente o Senhor da sua vida. Ele não... Vamos lá em Salmos capítulo 84, versículo 12, eu ia ler aqui, mas é bom a gente ir porque é um versículo que nos fortalece. Glória a Deus. Salmos 84, 12. Vamos ler todos juntos? No 3, hein? Todos acharam? Amém. Amém. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. 2019 é o ano da fé. 2019 é o ano de você colocar as suas ansiedades nos pés de Deus. 2019 é o ano de você confiar em Deus. Amém? Vamos para a quarta e última recomendação. Voltar lá para Filipenses capítulo 4. Então, para que a gente possa obter a paz que excede todo entendimento, primeiramente a gente deve se alegrar. Em segundo, ser moderado e ser amável com todos os homens. Em terceiro, não andar ansioso. Em quarto, diz assim a segunda parte do versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Intimidade com Deus, né? Vida de oração é vida de intimidade com Deus. Nessa segunda parte do versículo 6, Deus nos pede intimidade. Deus nos pede para conhecer as nossas petições. Deus é muito educado, né? Ele nos pede como se Ele não soubesse. Mas Ele quer ouvir da sua boca qual é a sua petição. Pela oração e pela súplica. Quando nos aprofundamos no relacionamento com Jesus Cristo, a gente começa a entender os seus caminhos. E a gente começa, como eu falei lá no início da palavra, a gente começa a entender que tudo com Deus há regra, né? Tudo com Deus há uma ordem. E é muito interessante porque um dos mais inquietantes versículos, frases, né, que Jesus falou, é uma frase que é muito usada. Às vezes muitos cristãos até cometem o erro de colocar Deus contra a parede utilizando essa frase, mas se a gente for ver o contexto, a gente vai verificar que não é bem assim. Ele diz que tudo quanto pedimos em oração crendo, nós receberemos, né? Mas vamos analisar o contexto desse texto. Vamos lá em João capítulo 14. Versículo 12 e 13. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo quanto pedires em oração, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, novamente, a gente vê a presença da conjunção e, que mais uma vez complementa a frase de Jesus, de tudo quanto pedimos em meu nome será feito, com a regra que ele estabelece no versículo 12. Que regra é essa?
precisamos zelar pelo chamado que Deus nos tem confiado. Para que você possa receber de Deus, você precisa servir a Deus. Essa é a regra que está definida aqui. O cristão não pode abrir mão das obras. Deus tem prazer em abençoar aqueles que têm prazer em servir. Muitas das vezes a gente se acomoda na presença de Deus, a gente se acomoda com as atribuições que a gente já tem na igreja, mas Deus nos chama sempre para mais. Uma coisa que a gente tem orado em família nos últimos meses, realmente, que a gente pudesse ser mais presente no serviço a Deus. Mas se eu olhar para a minha vida, eu poderia muito bem falar, mas eu dou aula na escola bíblica, eu estou na escala do diaconato, eu prego de vez em quando, e eu acho que eu estou indo bem com Deus. Mas não é assim que Deus faz, não é assim que Deus quer, não é assim que Deus espera. Deus espera sempre mais. Deus espera sempre mais e mais na sua obra, porque a obra de Deus só vai ser completada quando a nova Jerusalém descer dos céus, e a gente crê que ela está descendo. Até lá existe uma construção a ser feita, existe um povo a ser povoado nessa nova cidade, a cidade santa, e Deus nos chamou para povoarmos, e a gente não pode abrir mão disso. Fazer as coisas na igreja é uma bênção, o pastor agradece, como todos os líderes de área agradecem. Mas a gente também precisa ter um compromisso com aquilo que Deus tem dado para a gente, com aquilo que Deus tem feito em nossa vida, para passarmos isso adiante, para podermos conquistar vidas para o reino de Deus. Aleluia. E é uma coisa que a gente precisa estar no nosso coração, e a gente sabe que a gente sempre pode fazer mais nessa área. Amém. E é nessa área que Jesus está falando. Quando Jesus fala que vai fazer as obras maiores do que eu faço, quais foram as obras que Jesus fez? Foram obras para as pessoas que estavam perdidas, que estavam doentes, estavam precisando de ânimo, de um renovo na sua vida, estavam precisando de Cristo. Muitas pessoas estão aí fora precisando de Cristo. E nós temos a responsabilidade de levar Cristo, em nome de Jesus. No versículo 20 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz assim, 2 Coríntios 1, 20. Porque tantas são as promessas de Deus, e tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Tantas tem nele. Nele é Cristo. Paulo vem falando sobre aquilo que Jesus fez por nós, e aí ele vai falar sobre tantas tem nele, ele menciona, e a gente pode trocar esse tantas tem nele com tantas tem em Cristo. Então, porque tantas são as promessas de Deus, tantas são as promessas de Deus para nossas vidas. Tantas tem nele o sim, como também o amém é pronunciado. O que isso quer dizer? Que as nossas orações e as nossas súplicas, quando se feitas de acordo com a vontade de Deus, porque a gente pode orar e suplicar por muitas coisas, e Deus nos chama a conhecer todas as nossas petições. Então, se você quer que o Flamengo seja campeão da Libertadores, por exemplo, você pode pedir a Deus. Só que o Thiago vai falar que muitas das vezes o pastor não quer não. Só que o Thiago vai falar que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Ainda mais contratando o Rodrigo Caio, aí fica muito difícil. Mas você pode pedir a Deus tudo aquilo que aflige o seu coração, Deus quer conhecer. Mas quando a gente faz as orações e as súplicas de acordo com a vontade, de acordo com o plano de Deus para nossas vidas, elas se tornam promessas de Deus.
E essas promessas, elas recebem o sim e o amém em Cristo. Aleluia. Então a gente precisa viver em Cristo na igreja, viver em Cristo no mundo, para vivenciar as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas. Como eu falei, tudo com Deus tem regra, tudo com Deus tem ordem. Deus é um Deus fiel o tempo todo, e as suas promessas serão cumpridas. O Espírito Santo ele me mostrou uma coisa muito bonita em um dos momentos que eu estava preparando essa mensagem, falando sobre as promessas, o tempo de Deus para o cumprimento das promessas, né? E aí ele falou no coração, ele me explicou que o tempo de Deus é como se fosse um relógio em que, para uma determinada promessa se cumprir, por exemplo, é preciso que o ponteiro rode, determinado ponteiro rode 300 vezes, por exemplo. O ponteiro terá que rodar 300 vezes para a promessa se cumprir na sua vida. Só que, através das suas atitudes, através da sua demonstração de maturidade espiritual, você pode acelerar ou desacelerar esse ponteiro. O pastor sempre fala sobre aquilo que aconteceu na vida dele, o quão rápido aconteceram as coisas na vida dele, porque ele entrou na velocidade de Deus, ele acelerou o ponteiro na vida dele. E Deus nos chama a acelerarmos o ponteiro porque Ele tem pressa em nos usar, Ele tem pressa em nos dar. Ele tem pressa em cumprir as suas promessas na nossa vida, porque perto está o Senhor. A gente leu isso no versículo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E é muito interessante porque no final desse versículo também a gente vê um outro ensinamento muito importante, que diz que vamos voltar lá para o versículo. Quando eu digo esse versículo, é o versículo de Filipenses lá, né? A quarta recomendação. Vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Então vamos reler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Foi a terceira recomendação. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então Deus nos ensina que devemos ser agradecidos por aquilo que ainda não temos. Deus nos chama para sermos profetas das nossas causas. Olha que interessante. Você deve cantar a sua vitória. Você deve profetizar a sua vitória. Você deve ser já agradecido por aquilo que Deus já te deu pela sua fé. E esse ensinamento é maravilhoso porque ele complementa a parte inicial do versículo. Por quê? Porque quando a gente anda ansioso, a gente anda desconfiado daquilo que Deus prometeu para nós. Quando a gente anda agradecido, a gente anda na fé de que Deus já cumpriu as coisas que Ele prometeu para nós espiritualmente, só falta se materializar. Aleluia. Versículo 7 diz assim: e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz só se encontra na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se entristeçais. Essa paz precisa ser vislumbrada pelo mundo em nós. Essa paz precisa ser anunciada por nós ao mundo. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida, mas também para povoarmos o céu. Que em 2019 sejamos usados profundamente por Deus, apresentando as nossas vidas verdadeiramente para a obra do seu reino. Com essa paz, o nosso coração é guardado, nossos temores são jogados por terra, superamos as circunstâncias mais difíceis, as lutas espirituais mais sangrentas pela força
e salvação que Deus nos garante. Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha salvação. Deus me dá a paz. Filipenses, no próprio Filipenses, no versículo 11, a parte B diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No versículo 13 ele complementa: tudo posso naquele que me fortalece. Os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas expectativas, as nossas perspectivas precisam estar em conformidade com a mudança mental na qual somos passados quando permitimos que o Espírito Santo haja em nós. Precisamos estar contentes em toda e qualquer situação, porque Deus te fortalece. Só você e eu, só aqueles que foram chamados por Deus para se tornarem igreja dele, conseguem viver contente em toda e qualquer situação, porque nós temos o Deus que tudo faz em favor daqueles que o amam. Deus nos fortalece, Deus é a nossa salvação, em nome de Jesus. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios 2, versículo 15. Diz assim: porém um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer comigo? Eu tenho a mente de Cristo. Você por nada é julgado. Se há algum peso em seu coração, esse peso não vem de Deus. Deus é um Deus de libertação. Deus é um Deus de fortaleza, é um Deus de salvação. Tenha a mente de Cristo, não só na teoria, mas exerça a prática daquilo que a mente de Cristo nos instrui. O Espírito Santo, ele atua em nós e nos ensina através da nossa mente. Todo ensinamento que entra em nossas vidas é um ensinamento que é guardado em nossa mente. Você tem a mente de Cristo, você tem a mente do Espírito Santo, você tem a mente daquele que te faz lembrar de tudo quanto Deus tem te ensinado. Você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Isso quer dizer que quando permitimos o agir de Deus em nossa mente, passamos a ter discernimento das situações que confrontamos, julgando espiritualmente, e passamos a ter uma nova perspectiva de vida, a de obedecer a Deus para que todas as coisas que Ele nos separou sejam acrescentadas. Alegrem-se, sejam moderados e amáveis, coloquem as suas ansiedades em Deus e tornem-se cada vez mais íntimos de Deus, sendo agradecidos a Ele, para que as bênçãos de Deus, para que as suas petições e as suas súplicas sejam realizadas e a paz, que excede todo entendimento, esteja contigo em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.